Graça e paz, queridos. Que Deus possa abençoar a sua família, sua casa, que a sua semana seja uma semana repleta do cuidado de Deus. Mais uma vez a gente está junto aqui para o encontro de número 7 da matéria de evangelismo. E hoje nós vamos pensar um pouquinho sobre evangelismo como a pessoa de Cristo e não um plano, né? Um sistema. E um pouquinho sobre contextualização. Dois assuntos tão importantes e que é muito bom a gente refletir sobre eles. A primeira parte desse nosso encontro, eu queria pensar com você sobre o que nós compartilhamos quando a gente fala de evangelização. Qual a mensagem, né? O que nós levamos às pessoas? A gente às vezes fala para a igreja, né? Olha, nós precisamos evangelizar. A igreja precisa evangelizar. Mas o que é evangelizar? O que é apresentado? Tá, se evangelho é a boa nova de salvação e a mensagem do evangelho ou o evangelismo é compartilhar a boa nova de salvação, como nós fazemos isso? O evangelismo ficou algo muito sistematizado, muito colocado dentro de uma caixinha em que nós compartilhamos 4 leis, 3 passos, nós compartilhamos algumas coisas já pré-definidas como algo a ser compartilhado e entendemos que aquilo é de fato a evangelização, apresentar 4 leis espirituais ou alguma coisa semelhante. Mas evangelização é muito mais do que isso, né? A evangelização é a apresentação da própria pessoa de Cristo. Então ela não pode ficar restrita ao compartilhar 4 leis espirituais ou 3 passos para a salvação, enfim. Isso não é totalmente o Evangelho, né? O Evangelho é a pessoa de Cristo. E Cristo é essa mensagem. Então a nossa mensagem ela é uma pessoa. Quando apresentamos o Evangelho a alguém, nós apresentamos a pessoa de Jesus. E o rejeitar o Evangelho é rejeitar ao próprio Cristo. Então, quando alguém diz não para o Evangelho, não está dizendo não para 4 leis espirituais, não está dizendo não para um sistema, uma proposta apresentada, não, está dizendo não para o próprio Cristo. Quando nós apresentamos o próprio Cristo, né? É claro que tem algumas apresentações, alguns movimentos chamados de evangelho que apresentam muito mais uma igreja, um sistema eclesiástico, o nome da denominação, enfim. E Cristo acaba ficando escondido, ou a pessoa tem que fazer leituras quase que subliminares para conseguir descobrir Cristo atrás daquele sistema, daquela roupagem. Mas a nossa pregação ela precisa ser uma pregação que apresente Cristo, né? Cristo tem que ser o centro da nossa palavra. Então, quando você apresenta Jesus, você está evangelizando. E apresentar a Jesus é o amor dele, é a crucificação, são os ensinos dele, a ressurreição, é apresentar a pessoa de Cristo. Olhando a respeito desse tema de apresentar a pessoa de Cristo, nós precisamos também passar um pouquinho a respeito de pensarmos um pouquinho a respeito da contextualização. E um texto muito conhecido que se fala de contextualização é 1 Coríntios 9, né? Quando Paulo fala, fiz-me de fraco para ganhar os fracos, e ele faz essa abordagem. Mas será que eu preciso me adequar ao mundo? Isso é a contextualização? Será que contextualizar é fazer a igreja ficar parecida com o mundo para que se torne mais cativante, mais relevante, mais chamativo? Será que quando falamos de contextualização e quando Paulo fala de contextualização, é exatamente isso que Paulo está falando? Quando pensamos um pouquinho disso, nós podemos pensar um pouquinho antes sobre o que leva Paulo, né, a pensar em contextualizar ou na urgência da pregação do Evangelho. Paulo tinha esse motivo urgente, ele sabia que todos iriam comparecer ante o tribunal de Cristo, né? E esse entendimento fazia com que ele entendesse a urgência de compartilhar esse Evangelho. Ele não se furtava da responsabilidade, porque ele entendia
que um dia todos estarão diante do tribunal de Cristo. Ele sabia também que ele tinha um chamado divino, que não era algo que ele acordou e falou, nossa, eu quero evangelizar. Não, era algo que Deus tinha para ele, era um propósito que Deus tinha para ele. E quando a igreja entende esse chamado, a igreja responde, talvez de forma semelhante a que Paulo respondeu, né? Ai de mim se eu não pregar o evangelho. Sobre ele tinha essa responsabilidade, ele entendia esse chamado para isso. E Paulo também ele pregava com ousadia, porque ele entendia que o evangelho é o poder de Deus para a salvação, tanto do judeu como do grego, né? Ele fala que o viver para ele é Cristo e o morrer é lucro. Então, a ansiedade dele era pregar o evangelho. A vida dele estava voltada para isso, porque ele entendia o chamado, ele entendia o que Deus tinha para ele, o propósito de Deus. Mas ele não faz sem uma estratégia, né? Paulo ele entrava nas sinagogas, que ele já tinha abertura para pregar, para falar, e ele começava ali a aproveitar essa abertura, essa oportunidade que ele tinha, e em tendo essa oportunidade, algumas pessoas acabavam conhecendo a Jesus e o Espírito Santo as convencia e elas se rendiam a Cristo. E ao se renderem a Cristo, essas pessoas já se tornavam parceiras de Paulo na evangelização dos gentios, mas ele ia primeiro nas sinagogas, onde ele tinha abertura para pregar. Nós precisamos ter estratégias, né? Tem alguns lugares, talvez, que você tenha liberdade de compartilhar Cristo. Tem alguns lugares que pedem para nós compartilharmos o amor de Deus. Os colégios, né, antes da pandemia, estavam clamando por socorro das igrejas, porque já não sabiam mais o que fazer. Hospitais, casas de recuperação, são lugares muito abertos para esse evangelismo, mas quem sabe até na tua família, num aniversário, no Natal, são oportunidades, né? No cemitério, no dia de finados, as pessoas estão ali muito tristes, nos velórios, enfim, nós temos algumas portas que já estão escancaradas para nós. A igreja às vezes é que não entra por elas, né? Mas além desse entendimento que era necessário uma estratégia, Paulo ele desejava fazer isso. Mas ele desejava fazer isso porque ele sabia ou ele se sentia em dívida com todo o descrente. Toda aquela pessoa que não conhecia Jesus, Paulo ele se colocava como alguém que devia a mensagem de salvação para essas pessoas. E entendendo essa dívida, ele queria pagar. Né? Paulo era um bom pagador e ele então saía a evangelizar a todas as pessoas, aproveitar todas as oportunidades. Essa era a motivação que Paulo tinha, entendendo que ele estava em dívida com as pessoas, ele buscava pagar essa dívida, fazendo com que as pessoas então conhecessem a Jesus, e ele mostra como ele fazia isso, né? Ele fala lá no capítulo 9, ele fala de sacrifício, ele se sacrificava a fim de ganhar o maior número possível, a fim de ganhar os judeus, a fim de ganhar os debaixo da lei, a fim de ganhar os fracos. Ele fazia sacrifícios para isso. Agora, como que é esses sacrifícios ou como era a contextualização? Em Atos 15 nós vemos uma reunião do Concílio de Jerusalém para tratar a respeito dos gentios que estavam se convertendo, e aí tinha um grupo de judeus que queria que os gentios que tinham se convertido guardassem as tradições, e eles entram então nessa discussão a respeito do que deveriam fazer. E é interessante pensar que o contextualizar, que 1 Coríntios vai tratar lá, é abrir mão de coisas pessoais, é sacrifício, é renúncia. Não era passar a fazer algo para se tornar mais atraente, né? Eles deveriam se abster da contaminação dos ídolos. Isso quer dizer que deviam evitar a carne oferecida a ídolos. Essa carne não era apenas um empecilho para os gentios convertidos, como também uma ofensa para as pessoas judias. Era um exemplo óbvio de uma liberdade, porque um ídolo não é nada. Por que MacArthur coloca em seu livro esse pensamento? Ele entendia e sabia que o ídolo era uma imagem que não tinha nada naquilo e que
as pessoas fortes e que entendiam isso, para eles não haveria mal, não iria fazer mal algum o comer aquela carne. Mas por causa do irmão que poderia se ofender, por causa da tradição, ele abria mão desse princípio para que pudesse se aproximar e assim as pessoas pudessem conhecer a Cristo se entregando a Ele. Depois, ele fala que eles tinham que se abster das relações sexuais ilícitas, da fornicação. Muita gente pensaria que essa questão era óbvia, mas a fornicação, nesse contexto, tem um significado amplo. Refere a qualquer tipo de pecado sexual ou culto pagão dos gentios. Geralmente era relacionado com pecados sexuais. O culto deles tinha os relacionamentos sexuais com as profetisas cultuais, as sacerdotisas, cultuais. E então o abster-se desses relacionamentos era necessário, claro, para uma questão de santidade, mas eles precisariam entender isso. Os apóstolos queriam que os crentes gentios não tivessem nenhuma ligação com as oferendas idólatras ou cultos gentílicos, onde tais pecados estavam sendo praticados. O Concílio de Jerusalém recomendou também que eles se abstivessem da carne de animais sufocadas. Muitas vezes os gentios matavam seus animais dessa forma, enquanto os judeus matavam cortando o pescoço do animal, porque a lei judaica proibia que comessem animais cujo sangue não tivesse sido drenado. A questão dos animais aqui mostra esse cuidado de abster-se, de abrir mão de alguma coisa. Claro que quando se fala de relações sexuais ilícitas, nós estamos falando de pecado, e isso era evidente que eles precisariam abrir mão. Agora, quando chega aqui nessa parte dos animais, nós vemos uma diferença de tradição e uma diferença que tocava numa questão religiosa. Os animais, eles eram sacrificados de formas diferentes entre os gentios e os judeus. Uns podiam comer a carne, outros não podiam comer a carne. E a discussão era a seguinte: se vai fazer mal para o irmão, deixa quieto isso para que você se aproxime dele. Não era a prática de algum pecado que era permitido para que ganhasse um grupo ou determinado grupo, não. Era o abrir mão de alguma coisa que nem pecado seria, mas para que se ofendia alguém, se criava algum obstáculo, eles então abriam mão e contextualizavam para que esse evangelismo se tornasse mais fácil. Era assim que eles se contextualizavam. Por amor aos judeus, eles deviam abster-se do sangue. Era a exigência mais difícil, pois muitas cerimônias dos gentios requeriam que se bebesse sangue. Por que tais restrições foram colocadas sobre os gentios? Porque Moisés tem em cada cidade, desde os tempos antigos, os que pregam nas sinagogas, onde é lido todo sábado. Noutras palavras, haviam fortes comunidades judaicas em todas as cidades dos gentios. Se os judeus vissem os cristãos fazendo essas coisas que para eles não eram tão ofensivas, ainda que neutras para os gentios, teriam afirmado em sua mente que o cristianismo não era para os judeus. Irmãos, entenda que o comer a carne aqui com o sangue não é a relação do culto gentio, onde eles bebiam sangue de animal. Aqui já está falando como algo do dia a dia mesmo, Então os gentios eles estavam abrindo mão de comer a carne com sangue para que isso não ofendesse os judeus e afastasse os judeus dessa conversão. Entende o que nós estamos falando de contextualização? Eles abriam mão de algumas coisas para que se aproximasse então de evangelizar os judeus, no caso da carne com sangue, enfim. Agora, olhando para esse próximo tópico, será que os ouvintes devem afetar a mensagem? Nós vemos que Paulo ele usava diferentes estratégias em como começar a sua mensagem de evangelização. Aqui o texto do slide vai mostrar que ele usa uma estratégia para falar para um grupo, ele usa outra estratégia para falar para outro grupo, mas a mensagem ela não era comprometida. Sempre a mensagem ela falava de Cristo, do amor de Cristo, da crucificação, da ressurreição, da necessidade do ser humano se arrepender. Por mais que o caminho, o início era diferente, a mensagem não mudava. Então, meu irmão, se a contextualização ela é necessária, se nós precisamos abrir mão de alguma coisa que nós gostamos,
para alcançar as pessoas, às vezes é necessário fazer isso, mas desde que isso não seja um pecado, eu não posso pecar para me aproximar dos pecadores. É claro que isso é evidente, mas é preciso que a gente pense naquilo que nós estamos fazendo como estratégia de evangelização. E também nós precisamos entender que se eu tenho uma estratégia de aproximação, se eu estou abrindo mão, renunciando a algo, para que eu esteja mais perto daquela pessoa, para falar de Jesus para ela, a mensagem ela precisa ser Cristo. Mais do que sistemas, mais do que 4 leis, mais do que é a pessoa de Cristo que precisa ser apresentada. Pense nisso, pense na contextualização, pense na importância de você criar pontes para alcançar o não crente. Agora tome cuidado com a forma que isso vai acontecer para que você não se perca no meio dessa caminhada, tá? Claro que eu não estou aqui esgotando o assunto é muito amplo, mas é mais para que você pense a respeito, amplie o teu entendimento, crie pontes que vão te aproximar, de forma, ainda que seja necessário você renunciar a algumas coisas, mas não renuncie a valores, não renuncie a princípios, não renuncie à palavra de Deus. Porque o Cristo é a mensagem que nós pregamos e a nossa prática de vida não pode ir contra ela. Aqui tem mais as orientações para o trabalho, produza textos que pense na contextualização, as dificuldades, os problemas, na mensagem que é o próprio Cristo e em como nós podemos fazer isso. Tá bom? Forte abraço, Deus te abençoe, fique com Deus e vamos caminhando, que Deus possa usar a sua vida como um missionário dentro do contexto em que você vive.